Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, bom dia. Minuto da Extensão na UDESC FM Lages. É aqui que você conhece os projetos e programas de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Eles impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e a cada quinta-feira, sempre às 8 da manhã, eu te apresento um tema diferente aqui pela 106.9 FM. Acesse a postagem do programa também no perfil da UDESC Lages no Instagram. Comente, interaja com a gente. O perfil é @UDESCFMLages, @UDESCFMLages. E na bio desse perfil, inclusive, você encontra o link para ouvir a rádio online. A reprise do programa é neste sábado, às 6 da tarde. O nosso convidado de hoje é o professor universitário que tem produzido bastante conteúdo aí para a sua área nas redes sociais, em especial por meio do perfil @doutor_pecuária_de-leite no Instagram. Então, Doutor Pecuária de Leite, todas as palavras aí separadas por underline, tá certo? Então, digamos assim que este projeto, ele não é necessariamente um programa, um projeto do CAV, mas é uma atividade de extensão feita por um professor aqui do CAV. Nosso convidado é o professor Daniel Schmidt. Ele é médico veterinário, mestre e doutor em ciência animal pela UDESC. Realizou estágio doutoral, conhecido também como período sanduíche, na University of Florida, a Universidade da Flórida, e 2 pós-doutorados também. O primeiro na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o segundo aqui mesmo na UDESC. Ao longo da sua formação acadêmica, o professor Daniel atuou em diferentes áreas relacionadas à forragicultura. E para quem não entende o que é isso, eu também vou perguntar isso para ele. A gente já abordou aqui no programa, mas vamos retomar. Ele também se dedicou à produção de ruminantes e sistemas integrados de produção agropecuária. Desde 2019, é professor do Departamento de Produção Animal e Alimentos da UDESC e também membro do Núcleo de Pesquisa em Pastagens da instituição. Aliás, falamos de pastagens aqui com o professor André Esbrice. O professor Esbrice também abordou forragicultura. Aliás, vamos começar por essa palavrinha, professor, para quem está ouvindo e não sabe o que é. Por favor, bem-vindo ao programa. Carla, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite. Gostaria de, num primeiro momento, agradecer de maneira formal estar aqui, mas já quebrando um pouquinho o protocolo, eu também gostaria de externar minha satisfação em estar aqui presente no programa, porque o CAV é a minha segunda casa, eu tenho 21 anos de escola, eu fui formado aqui na escola, eu digo que eu sou uma cria do CAV, e hoje, orgulhosamente, eu sou professor. E ser professor do CAV, para mim, foi a realização de um sonho, assim como ser estudante também foi a realização de outro sonho meu. E agora, sim, o sentimento que eu tenho hoje de estar sentado nessa bancada e conversando com você e me posicionando de dentro do CAV para fora, para a população externa que acompanha vocês na rádio, para mim, assim, é quase que a cereja do bolo, assim, nossa, eu agora, além de ser professor e poder falar para os alunos aqui de dentro do CAV, eu agora posso também dedicar alguns minutos e falar para a comunidade externa, e isso para mim é a realização de um pequeno sonho também, então muito obrigado pelo convite. Agora, pulando essa quebra de protocolo, você me perguntou o que seria forragicultura, dentre as suas diferentes definições, eu não quero trazer uma definição de livro, mas eu diria para você assim, que a forma mais simples que a gente tem de definir a forragicultura seria a cultura de plantas forrageiras. Então, como que eu planto, como que eu cuido e como que eu ofereço para os animais as plantas forrageiras.
né? Que basicamente aí a gente está falando de pastagens. Ah, sim. É essa definição. Forragicultura é basicamente falando de pastagens. Muito bem. Bom, e eu fiquei até bastante emocionada com essa fala, professora inicial. Fiquei muito feliz por você, porque que gratificante é mesmo uma trajetória de 21 anos, né? Uma vida dedicada ao CAV, digamos assim. A sua formação, claro, mas ao CAV. Esse retorno à sociedade. E realmente, olha só, é interessante esse espírito de extensão. Tem professores que claramente gostam muito desse contato social, até com o aluno mesmo, com as pessoas, famílias atendidas nos projetos, né? E também por meio das redes sociais. Eu penso que, bom, antes de entrar aqui propriamente em algumas questões que eu quero abordar, a gente sabe que a formação e a atuação acadêmica do professor universitário tem uma aura, digamos assim, toda formal, em geral, na cabeça das pessoas, né? Parece que o professor universitário está naquele lugar assim, o discurso dele, muitas vezes, para quem não é da área, é mais difícil, não é fácil de entender alguns termos técnicos. Então, existe, me parece, não digo uma resistência, mas até uma dificuldade de as pessoas entenderem essa ideia de que o professor pode, sim, chegar ao grande público, levar pesquisa, levar ciência para lá, para fora. E você já está fazendo esse esforço, né? É um trabalho, você comentou outro dia, que é um trabalho inicial, mas é um trabalho diferenciado, muito legal mesmo. Parabéns. Obrigado, Carla. Obrigado aí pela congratulação. De fato, isso não é uma crítica nem apontar dedos a colegas, né? Professores, mas existem professores que preferem dedicar a sua vida acadêmica, às vezes só concentrando todos os esforços em um ponto, que às vezes pode ser só produção científica. Pesquisa mesmo, sem se preocupar com a divulgação para além do artigo científico, né? Além do material escrito. Na minha leitura, né, quando você divulga a ciência a partir do material escrito, você está meramente comunicando a comunidade acadêmica e a comunidade científica. Só que, na minha leitura, como aqui no Brasil, principalmente, a pesquisa ela é fomentada por dinheiro público, eu acho que nós temos o dever, enquanto instituição pública de ensino e pesquisa, de divulgar para todas as pessoas que tenham interesse em adquirir conhecimento e impulsionar, né, no caso aqui das ciências agrárias, impulsionar a produção agrícola. Eu acho que nós temos por dever chegar em todas as pessoas. E às vezes a gente tem que chegar numa pessoa que não tem a mesma formação acadêmica que a minha. E aí eu passo a ter por obrigação a tradução daquele conhecimento numa linguagem que se torne acessível a um grande público. E aí esse projeto, né, que tu comentaste há pouco, ele é uma tentativa de chegar nesse público que precisa de uma maior tradução. Então o propósito é trazer uma informação que seja criada aqui dentro da escola, ou em escolas parceiras, ou a partir de outras escolas que tenham um grande respaldo científico, né? E traduzir isso da maneira mais simples para tentar ajudar o produtor a otimizar o seu potencial produtivo. Bom, eu já tenho uma curiosidade que eu já vou adiantar aqui, eu tocaria em outro aspecto, mas já que você falou, né, desse projeto, e realmente o programa em geral, em alguns casos, a gente trouxe, como é hoje, um projeto que ainda, inclusive, não é formalizado. Acho que o Cão Companheiro esteve aqui em vários momentos e não é ainda um projeto formalizado, mas já é um trabalho de extensão feito, né, a partir dessa demanda aí dos animais que são abandonados aqui no CAV, enfim. E este seu trabalho, pelo que eu entendi, não faz parte, ou não faz parte ainda, de algum projeto registrado, né? Isso que eu ia perguntar, se ele faz parte de alguma forma, ou está em vias de ser formalizado. Eu vejo que você publica com algumas parcerias ali. Como é que funciona? Esse trabalho hoje ele é
totalmente privado, né? É uma iniciativa minha. Eu a princípio não conto com ele para banco de horas aqui dentro da universidade. E como eu também tenho uma parceria com uma empresa privada, né? Talvez inviabilizaria um pouquinho a sua formalização dentro da instituição, né? Mas, de qualquer maneira, eu tento sempre trazer o que a gente faz aqui lá para fora. Então, embora não haja uma parceria formal, mas de uma maneira informal, acaba sendo uma parceria, sabe? Sim, verdade. Bom, o braço da universidade pública nesse projeto é justamente o seu conhecimento ali levado. Eu vou repetir aqui o perfil, pessoal. É tudo com underline entre as palavras, certo? Doutor Pecuária de Leite. Então, é doutor, no Instagram, né? @doutor_pecuária_de_leite. Esse não tem como errar, né? A pessoa vai achar fácil. Não vai achar fácil. Porque o nome é simples, mas com o underline fica bem fácil de achar. Doutor Pecuária de Leite. Bom, eu passei ali pelos vídeos, nós temos ali uma postagem, até listei aqui, em uma postagem, um Reels, né, que a gente fala. O Reels hoje está tendo um alcance maravilhoso, né? Bem melhor do que as outras modalidades ali de postagem. Em um Reels você fala ali da produção estacional de leite, ou seja, até aquela possibilidade do produtor tirar umas férias, né? Olha, até eu já estou entendendo melhor. Sistemas de produção, pagamento do leite ao produtor, um tema polêmico até, dá pra gente dizer, né? Planejamento do sistema de produção, desafios para otimizar o retorno econômico. E depois a gente tem um conteúdo ali sobre melhores opções na forragicultura, alimentação pré-parto. Olha só, gente, nutrição aí para as mamães. Mamães vaquinhas. A gente tem também a escolha entre criar gado no pasto ou no confinamento. Acho que isso é uma questão bem presente, me parece, né? A gente fica sabendo, assim, dos temas mais importantes, porque vocês vêm aqui e nos contam. Então, esse parece que pode ser um tabu até na cabeça de alguns produtores, né? Pasto ou confinamento, não sei. Você nos conte aí. E, em grande parte do conteúdo, realmente, como eu disse, mesmo quem não é da área entende do que você está falando. E tem uma saudação bem acolhedora, né? Bem emotiva, assim. Então, tem toda uma preocupação com essa expressividade também. Como é que você vai falar? Como falar? Não só o quê, né? E tem um quê ali, eu comentando antes, o professor achou engraçado, que tem um quê de Globo Rural, né? Um programa bem tradicional, assim, não tem problema a gente citar aqui, é um programa muito conhecido historicamente no Brasil, e muita gente que nem é do campo gosta, enfim, de assistir. É muito tradicional, porque tem um trabalho com trilha, tem um trabalho com uma linguagem fácil, uma alegria, assim, no domingo, 6 da manhã. Domingo, né? O programa. Então, assim, é diferente. Não sei quais são as referências que você traz, o que faz parte desse universo aí que te inspira para a produção. Seria uma grande honra, ou é uma grande honra, comparar o meu pequeno projeto com o grandioso projeto do Globo Rural, né? Não, eu digo a facilitação, né? Falar de uma forma mais simples, isso é legal. Exato. Mas de fato, a gente tem como proposta simplificar o máximo possível, porque, como eu disse alguns minutos antes, né? Embora a gente queira atingir diferentes estratos aí da população, a nossa maior preocupação é em trazer o conhecimento para o produtor rural, né? E aí, todos os vídeos, eles são, de uma maneira ou outra, projetados para que visualmente e verbalmente a gente consiga chegar mais no produtor rural. Então, sim, tem todo... Aquilo não se dá de maneira aleatória. Tem muito do Daniel ali, a voz não tem como trocar, a entonação não tem como trocar, aquilo ali é o Daniel mesmo. O gosto de que, enquanto fala, é o Daniel, mas tem outros elementos ali que são elementos para engajar público, né? Ou a famosa expressão, né? Engajamento, né? A palavra-chave, né? Para trazer engajamento.
Então, sim, ele é pensado de alguma maneira para atrair um público. Uhum. E você fala em alguns dos vídeos, uma pergunta que chegou pelo direct, como é que tem sido essa interação? Quem é que entra em contato? É só produtor? São pessoas que não fazem parte desse universo, têm curiosidade? Isso chega para quem? Tem chegado para quem? Sim. As perguntas, elas chegam na página do Dr. Pecuário de Leite, tá? E aí, a partir dessa página, que não é administrada por mim, é administrado por uma outra equipe, me são passadas as perguntas. Sim. Algumas eu respondo só no privado, outras eu respondo na própria página, na própria postagem, e outras eu tenho pego como ideia de material e preparando novos vídeos. Até semana passada foi lançado um pequeno Reels, né, que na verdade foi respondendo uma pergunta de um produtor. E daí, assim, quem são? Eu tenho ali alunos que às vezes me perguntam algumas coisas. Eu também não sei se eles já não estão aproveitando para estudar para a prova, que pode ser, né? O meu grande público ainda tem alunos, né, nos meus seguidores. Ex-colegas, às vezes querem tirar algumas dúvidas pontuais de campo. E daí o público geral também, produtores e técnicos. E aí a gente tenta responder todos. Sim. Sanar todas as dúvidas possíveis de todos, porque um dos propósitos desse trabalho também é sanar a dúvida do campo. Sim, eu até gostaria de ter aprofundado mais esses propósitos, né? Mas você aqui já, em vários momentos, já comentou sobre isso com a gente. Uma curiosidade que fica também, que talvez seja um impedimento para mais professores investirem nessa vida, não me leve a mal, mas é interessante essa palavra, é do momento, influencer, porque acaba sendo um influenciador também dessas pessoas, do público em geral e dos públicos-alvo especificamente. Mas um problema que eu vejo é o tempo. Você falou em uma equipe, né, que te ajuda. Que bom quando dá para ter essa equipe, porque tem pessoas, tem produtores de conteúdo que têm, às vezes, até mais de um trabalho além daquilo e são sozinhos. Como é que é essa rotina para organizar tudo isso? Sim, para mim é muito fácil, porque eu fui convidado por uma equipe só para fazer os vídeos. Sim. Né? Então, eu só preciso achar um tema, chamar alguém para gravar, essa pessoa vem, grava, leva o vídeo e ele faz tudo. Sim. Se eu tivesse que montar tudo, aí ficaria completamente inviável, porque eu não teria tempo, porque eu tenho muita hora aula aqui dentro do CAV, para além de outras atividades que eu tenho aqui dentro. Sim. E aí, se eu somasse mais uma, seria impossível, não venceria o dia, né? Então, por fortuna, eu tenho quem tá me dando esse apoio, né? Mas para quem faz isso sozinho, é um grande desafio, é muito difícil. É muito difícil, toma muito tempo, então, por sorte, para mim, isso não foi um problema maior. Sim. Bom, em todas as áreas eu tenho lá as minhas críticas, produtores de conteúdo relacionados à comunicação e áreas correlatas à comunicação, muita coisa dita sem fundamento, sem uma base, a partir de vozes da cabeça. Eu imagino que você se depare também com conteúdos ruins relacionados à medicina veterinária, até sobre o tema da forragicultura, gado de leite. O que você acha que são os principais problemas? Porque se por um lado é importante falar em divulgação científica, ou seja, levar o conhecimento acadêmico, a pesquisa científica para as redes, para as pessoas, com uma linguagem acessível, por outro, a gente tem, como eu disse, em todas as áreas, gente que faz um conteúdo, para dizer o mínimo, inverídico, né? Não fiel à realidade, a dados, a fatos. O que você considera hoje, na sua área ou nesses temas, o principal problema em conteúdos outros? Assim? Tá. Hoje, assim, nas ciências agrárias, de modo geral, um dos grandes problemas é que a gente está cheio de guru para resolver todos os problemas do mundo a partir da aplicação de um pozinho milagroso. E isso é um problema muito sério. Por trás tem um interesse econômico, tá? Que não é o meu caso.
Uhum. Tá? Eu não tenho diretamente o interesse econômico, eu não estou procurando vender nada ali pelo projeto. É tão simplesmente uma ideia só de disseminar conhecimento para alertar os produtores, principalmente dessas histórias aí de pozinho milagroso e tal. E eu te confesso, Carla, que eu já vi outros canais, que eu não vou citar o nome, assim, com a difusão de muito conhecimento equivocado. Conhecimento, essa palavra fica até... não, ficou ruim, que não é nem conhecimento, né, informações equivocadas, obrigado, eu acho. Desinformação, a gente... gente... eu não queria ser deselegante, mas é uma total desinformação, né, então, como aqui no CAV a gente tem uma formação de conhecimento muito boa, a gente tem muito conhecimento e os professores que geram esse conhecimento não têm tempo. Quando eu fui convidado pelo Alex, que foi quem encabeçou o projeto, eu disse, por que não, né? Vou aproveitar esses 20 anos que eu tenho de ensinamentos aqui do professor Thaler, do professor Esbricha, do professor Henrique, da professora Helena, deixa eu ver mais quem que eu lembro aqui, professor Joanes. Vou juntando esses conhecimentos que eu adquiri aqui ao longo de 20 anos e vou difundi-los no campo. Sim. Vou difundi-los no campo. Uma coisa, bom, o tema aqui de base acabou sendo, na maior parte do tempo, a atividade de divulgar isso em redes sociais. Mas, como você falou agora, me fez retomar. O que está no lastro dessa atividade é a diversificação possível das atividades do veterinário. Como eu disse ali, são temas diferenciados, variados entre si. Não sei se você associa esse gosto pela extensão aos interesses em várias áreas ou várias coisas na veterinária. E como que você vê a possibilidade desse médico aí falando da área, da profissão? Como você vê hoje a possibilidade desse médico veterinário se dedicar a vários temas? Como é que é esse mercado? Não, legal, boa pergunta. Não que as outras não tenham sido, mas essa foi muito boa. Eu vou responder ela em 2 sessões. A primeira sessão é o seguinte. Eu, particularmente, era apaixonado pelo curso de veterinário. Eu entrava no CAV 7, 8 horas da manhã e ficava até as 10 horas da noite. Eu era super empolgado em fazer veterinária. Eu adorava qualquer aula. Se me falasse de boi, me falasse de cavalo, me falasse de cachorro, eu adorava. Se me falasse de pombo, lagartixa, também adorava. Sim. Eu sempre quis muito ser veterinário. Muito, por diferentes razões. Então, esse trânsito em conteúdos, para mim, é algo super tranquilo, porque qualquer coisa que tateie, né, o universo veterinário, eu tô dentro. Eu amo ser veterinário. Eu amo a veterinária, tá? Mas, bom, daí por questões da vida, né, eu fui me achando, me inserindo num perfil, né, que é um perfil veterinário / zootecnista, né, porque daí eu fui mais para produção animal, por uma questão de escolha, identificação, e isso mostra que o curso de veterinária ele é um curso polivalente, né, porque o senso comum leva as pessoas a acreditarem que a veterinária ela vai formar um médico veterinário que vai fazer clínica. Sim. Só que a veterinária não é isso. Ou não é só isso. A veterinária, por exemplo, poucas pessoas sabem, mas ela é um dos ramos que trabalha com saúde pública. Então, toda a segurança alimentar trazida hoje nos produtos de origem alimentar, quem é o garantidor é o médico veterinário. Você hoje consome um leite, consome ovo, consome carne, despreocupado se o animal estava doente ou não. Porque o veterinário fez esse papel para você de certificar que o produto que chegou na sua mesa era um produto de qualidade de animais sadios. Sim. Tá? E não para por aí. O veterinário, ele trabalha na produção animal também. Tá? Não é só o zootecnista. Ele também trabalha com as mesmas equivalências no zootecnista. E no meu caso, o exemplo mais emblemático é que eu sou médico veterinário
E desde a iniciação científica, passando pelo mestrado, passando pelo doutorado e um dos pós-doutorado, eu sempre trabalhei com pastagem. Não que eu atue da mesma maneira que um engenheiro agrônomo. Tem competências do engenheiro agrônomo que eu não posso aplicar. Pois é, essa atividade eu ia perguntar. É curioso. Talvez isso seja consequência dessas múltiplas curiosidades que você falou. Porque você é veterinário e trabalha com pastagem, né? Interessante. Bom, conta pra gente aí sobre essa... Eu sempre faço a piada que eu talvez seja a única pessoa no mundo que sou veterinário de pasto. Tá? Porque veterinário é de animal, né? Sim. Mas veja, as pastagens, elas têm diferentes propósitos. Tá? Elas têm propósitos ecológicos, sequestro de carbono, sequestro de nitrogênio, né? Passando para propósitos agronômicos, né? Como cobertura de solo, produção de grãos, eventualmente, chegando no ponto do qual eu estou inserido, que é fonte de alimento para animal. Então, assim, o professor Esbrícia sempre me deixou muito livre para trabalhar com o que eu quisesse. Em alguns momentos eu trabalhei com estudos bastante agronômicos e bastante ecológicos, por gosto. Mas se analisar a minha dissertação e a minha tese, não deixou de ser uma forragicultura / nutrição. Por quê? Porque no mestrado eu fui estudar o valor nutritivo de pasto, e no doutorado eu fui estudar o consumo de forragem. Então, consumo de forragem e pastagem. Então, se a gente analisar esse espectro, é um espectro de uma interface planta-animal. E aí, veterinário super bem inserido, sem problema algum. E você falou sobre o zootecnista, né? E que você transita nessa fronteira. Realmente, não tem como não dialogar. É um animal sendo tratado como um todo, né? Claro. A questão, esse organismo funciona bem, não funciona, a questão clínica, você falou. E também isso inclui cuidar dessa nutrição, né? Você falou em 21 anos, é uma vida dedicada, são muitos estudos para se chegar em algo competente, para falar assim, para contrapor com aquela desinformação da qual a gente, infelizmente, tem que falar também, né? Então, é interessante a gente passar essa informação para o nosso ouvinte, para quem está aí na escuta, porque, infelizmente, as pessoas também, assim como para si mesmas, né? Nutrição humana, quanta bobagem, dá para usar essa palavra, quanta bobagem, receita assim da cabeça das pessoas que não sabem nada, quanto disso se consome. E sobre a criação, poxa, é uma vida ali investida, é o recurso total, muitas vezes, das famílias investido numa criação. Então, é importante que isso seja informação de qualidade, né? Professor, não sei se você gostaria de destacar, estamos encaminhando aí para o final da nossa entrevista. Tem algum ponto que você queira destacar, uma mensagem final aqui nessa nossa conversa com o ouvinte? Claro. Primeiro, eu gostaria de me deixar à disposição, né, para que todas as pessoas que tiverem dúvidas ou precisem de uma ajuda no campo e que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. A extensão passa por isso também e eu estou disposto a ajudar de uma maneira ou outra. Então, no que depender de mim, as portas da universidade estão abertas para ir para uma boa conversa e ajudar o nosso amigo produtor, né? Da mesma maneira, os produtores eles podem entrar em contato via e-mail, né? Pode deixar. Que é o daniel.s@udesc.br ou pela minha página do Instagram, que é o Dr. Pecuária de Leite, que tu já havias comentado. Sim. Então, eu gostaria de me deixar à disposição da população para ajudar com aquilo que eles julgarem necessário, seja uma informação, uma ajuda, eventualmente combinar uma palestra, um treinamento, a gente está à disposição para isso.
Tá certo, muito obrigada e sucesso aí neste e em outros projetos, e tomara que outros professores também compartilhem o seu conhecimento aí por meio de projetos ou ações como esta, né? Que é um trabalho de extensão, como eu disse, não registrado na UDESC, mas de uma pessoa, um professor aqui da Universidade da UDESC em Lages. Bom, Minuto da Extensão na Rádio UDESC FM Lages fica por aqui nesta edição. Conversamos aí com o professor Daniel Schmidt, do Departamento de Produção Animal e Alimentos. Bom, destacando aqui a parte dos alimentos, né? Que ele deixou bem claro que é competência desse veterinário. O professor atua neste departamento e é membro do Núcleo de Pesquisa em Pastagens, aqui da UDESC também. Neste programa, nós falamos sobre a atuação do professor por meio de um perfil com todas as características aí do programa aqui de divulgação científica mesmo, Doutor Pecuária de Leite. Você tem aí que é no Instagram, @Doutor Pecuária de Leite, tudo separado por underline, certo? Doutor underline Pecuária de Leite no Instagram. E nós, claro, abordamos, afinal, essa diversidade de áreas de atuação do médico veterinário, essa necessidade também de manter a curiosidade sobre a área a qual você está se dedicando, porque tudo vai de você buscar muitas vezes. Você falou sobre a pesquisa ser específica em mestrado e doutorado, mas há curiosidades que auxiliam naquela pesquisa também e no trabalho final. Professor, muito obrigada e obrigada a você, nosso ouvinte aí da 106.9. Eu sou Carla Torres, encontro você aqui pela rádio em outros programas, em outros momentos. A cada semana, nas quintas-feiras, nós temos um programa diferente aqui do Minuto da Extensão. A reprise desta entrevista é neste sábado, às 18h, e você também pode acessar a postagem do programa no perfil da UDESC Lages no Instagram. Você comenta, interage ali com a gente. O perfil é @UDESCFMLages, @UDESCFMLages, e na bio desse perfil, inclusive, você tem o nosso link para ouvir a rádio online. Então, tá certo, muito obrigada. Mande aí nesse comentário que você pode deixar no nosso perfil. Você pode comentar, sugerir também outros temas aqui para o programa, tá certo? Até, tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.